Boa noite, gente. Quer dizer que para mim tem sido uma honra, desde que cheguei aqui nessa casa, dialogar com docentes que têm trazido a perspectiva do povo para dentro da universidade, né? É uma luta da educação pública, de que ela seja laica, socialmente referenciada e que tenha por base a própria sociedade. A educação, ela é um projeto em disputa, né? É uma instituição, infelizmente ainda hoje, burguesa, que representa os interesses da sociedade burguesa, mas que não é um fato dado, né? A gente lida aí com as contradições, com os antagonismos, com a perspectiva de disputa. E disputar significa, inclusive, colorir a universidade, né? Desembranquecer a universidade, que desde sua origem, né, desde a sua gênese, vem de uma perspectiva de branquitude, seja nos currículos, seja nos corpos, seja na história, né? Ainda ontem eu participando lá na Ordem dos Advogados, da homenagem feita aos ternos de Congada, né? Aprendi aí com o Rafael, com a árvore de baobá, como é que as nossas memórias, né, elas têm sido apagadas, e um povo sem memória é um povo ainda mais alienado, ainda mais possível de ser encabrestado, digamos assim. E aí, chegando aqui nessa universidade, né, provocada aí por uma disciplina que eu tenho compartilhado com o Rafael, que é Teoria Social Marxista, Gênero e Raça, né, na qual ele me possibilitou a discussão da Congada, né, e do método que ele utilizou na dissertação do mestrado dele, né, que é a autobiografia, de como pensar a realidade da universidade, como pensar a pesquisa, como pensar a articulação, o tripé, o ensino, pesquisa e extensão, né, e a universidade. Uma provocação que está mudando com a minha vida, né, porque marxista ortodoxa, de repente a gente fala, ixi, estou caindo no ecletismo desgraçado aqui, ai que medo disso, né? E aí de repente não, você tem toda a segurança de pensar que não é isso, muito pelo contrário, né? De que tem outras nuances, outras camadas que antes eu não tinha percebido. E Oxalá me permitiu que com esse menino, né, eu pudesse voltar a aprender, mesmo já sendo uma jovem senhora, mesmo já tendo alcançado o título máximo da universidade, que é o título de doutora. Eu me vejo na sala de aula com o professor aprendendo com o menino que eu conheci no Residencial 2000 e que era só um menino na época mesmo, amedrontado de ter que lidar com o povo e que insiste em me chamar de senhora, né? Eu falo que uma relação de amizade, ela não pode se basear em hierarquias, e eu não comprei ninguém, e eu não quero ter ninguém, e eu não quero superioridade, mas ele diz assim para mim, afetivamente, né? É que precisa respeitar os que vieram antes. E eu falo, vixe Maria, os que vieram antes, não sei se eu vi antes dele não, né? É um menino novo com uma mentalidade de velho. E aí no sentido de envelhar, de ter sabedoria, né? Com quem eu tenho aprendido mais uma vez muito, né? E aí conversando com ele lá no Conselho da Mulher também, né? Desfrutando da presença de Abadia, presidente do Conselho da Mulher. Gente, essa família, elas dominaram Uberaba, tá? A filha estava ontem organizando um negócio lá na OAB, a mãe tá lá no Conselho da Mulher, o tio está fazendo curso de serviço social. Eles estão espalhados na cidade. É uma maravilha. E eu também aprendo muito com eles, né? Então, aí, pensar, por exemplo, o lugar da mulher. Né? Que lugar que essa mulher ocupa? Né? Quando o Rafael foi me falando dos ternos de Congada, como é que funcionava, do general, do capitão, e que tinha as matriarcas, eu falei, mas que forma de organização é essa? Né? Fui lá no Penacho, no final de semana. Fiquei enlouquecida. Há 14 anos atrás, eu trabalhei na Abadia como assistente social.
A Coreinha era o lugar mais perigoso que existia. Sequer eu podia passar pela rua para fazer visita como assistente social, há 14 anos atrás. No sábado não, domingo, tinha um terno de congada lá, durante o dia inteiro, fazendo almoço no Dia das Mães. As crianças batucando. Eu arrepiava do meu pé o couro cabeludo. Quem me conhece sabe que eu me apaixono facilmente. Que eu sou fácil pra caramba. E aí eu falei, estou muito apaixonada pelos ternos. E aí fiquei enlouquecida, cheguei na minha casa embriagada, nem bebi, viu? E olha que eu gosto de beber um pouquinho. Aí, segunda-feira, tinha terno de manhã de novo. Lá estava eu procurando os ternos, não achei. À noite fui parar lá na missa, na abadia. Falei, meu Deus do céu, um padre cantando um sorriso negro, um abraço negro. Eu falei, ixi, isso aqui vai dar muito bom, né? E recentemente eu estive em Ouro Preto, que é o oposto daqui. Lá é um lugar cheio de senzala, mas que não tem nenhuma manifestação de resistência negra. Lá, os adornos, que eles lá chamam de adornos, né? Os acessórios dos restaurantes é a mortalha, é o chicote, é a corrente. Todo lugar lá em Ouro Preto passa gente falando francês, inglês, né, italiano, espanhol, e achando bonito tirando foto, né? E aí eu falei, gente, mas como é que Minas, uma cidade chamada Ouro Preto, não tem resistência? E aí vem para Uberaba, arcaica, né? Que cultiva, como também colocou ontem o Rafael, o zebu, né? E aí fiquei pensando, que resistência é essa? E eu tenho aprendido com os meus mais novos, porque os meus mais velhos não pensam como os meus mais novos, e Oxalá permitiu que os meus mais novos sejam bem melhores do que eu, né? De que nossos passos vêm de longe. E aí, por virem de longe, é que a gente quer escutar essas mulheres, a gente quer aprender com essas mulheres. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, dizer que essa é uma atividade de greve, tá? Ah, mas não é convencional, não é um aulão daqueles explicando o que é a greve, o que é a luta de classe, como funciona a luta de classe, como funciona o sistema capitalista, né? Tem outras formas da gente poder ensinar e aprender assim. E aí, para a mediação desses dois momentos, a gente tem duas pessoas queridas, assim, né? Como eu disse, eu me apaixono fácil. Celeste, não sei por que cargas d'água, me falou que tinha alguém querendo fazer uma entrevista com uma professora negra. Veja. E aí lá fui eu. Quando eu chego para fazer a entrevista, a primeira coisa que a pessoa olha para mim e diz, você é coluna do meio. E eu falei, mas que desgraça de coluna do meio é essa? Eu falei, não é nem branco e nem preto. É burro quando foge. Papel, pardo, pardonismo, como diz os meus mais novos, né? Vou fundar um movimento pardonista. Esse não é um lugar. Esse não é um lugar em que a branquitude nos coloca, através do colorismo, né? Através dos traços e também da falta de raízes e de identidade, Cidinho. Aí me apaixonei. Primeira pessoa que eu disse assim, que não chamava mediação, Cidinha. Porque como assim? Eu falei, Cidinha, né? Que é uma pessoa que já está aí, né? Estou aprendendo com os meus mais novos que precisa olhar para os meus mais velhos e que já estavam aqui antes, né? E aí, Maria Badia, para amanhã. Como assim? Assim, né? Porque o Rafael disse, não fosse ela, eu não seria eu. Eu falei, pesado, viado. Agora que me pegou, né? E me pegou profundamente. É uma atividade do grupo de extensão As Mulheres na Sociedade de Classe, Rede de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência, em parceria com o Museu de Território em Uberaba, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Interculturalidade e Estudos em Ciências, o GEPIC, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Espera aí, gente, que eu estou com problema de vista, mas assim, para eu parecer ser jovem, eu não uso óculos, tá? Só para aparecer. Deixa eu só aumentar aqui.
Serviço de Mídia e Comunicação, CEMID, e o Grupo de Pesquisa e Ensino África e Africanidades, GEPAR, e também o NEABI, que ainda está em processo de implementação aqui. Olha o tanto de gente boa que se reuniu e uniu para poder fazer a roda de conversa hoje. Então, quero agradecer o comando de greve que também aqui está presente, os discentes de História, Geografia, Serviço Social e de outras áreas que talvez eu não tenha citado no momento, tá? Ao professor Rosenberg, que eu conheci hoje, já me deu uma tarefa, e eu dei uma tarefa pior ainda para ele, que eu não sabia que ele tinha problema na coluna, que foi carregar a caixa, tá? É isso, gente, que hoje seja uma noite tão maravilhosa quanto as que eu tenho vivido aqui desde domingo. E convido vocês a acompanharem no sábado, dia 18, a saída dos cortejos. Me disseram que é de arrepiar o cabelo daquela palavra que a gente não pode falar, mas que todo mundo tem um, tá? É isso, obrigada. Boa noite a todos. A professora Kelly já me apresentou, né? Eu a chamei de coluna do meio, numa entrevista, num especial que nós estamos fazendo na universidade, ouvindo professores sobre a importância do 13 de maio, tá? Muitos questionam, muitos colocam a questão do 13 de maio, da abolição, da liberdade, mas o dia 14, o dia seguinte, ninguém explica. E os professores que falaram conosco abordaram muito essa questão do dia seguinte, o dia 14, da obrigatoriedade que a princesa Isabel teve em assinar a Lei Áurea. Então, assistam, tá? Está no canal da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, de papo com Cidinha, tá? É um especial sobre o 13 de maio. Foram ouvidas 9 pessoas. O engraçado, eu apenas quero compartilhar com vocês, quando nós convidamos para ouvir, nós encontramos com facilidade homens negros para nós fazermos a entrevista. E mulheres. Na universidade não tinha praticamente mulheres negras que poderiam nos conceder a entrevista sobre aquele tema. Salvo a reitora, que eu havia entrevistado recentemente. Então, foi onde eu até brinquei com a Kelly, que ela era a coluna do meio. Vocês podem ver que a maioria das mulheres que foram entrevistadas neste programa, a maioria são colunas do meio, porque retintas mesmo, igual eu, são pouquíssimas. Por que o povo negro não vem para a universidade? Medo? É uma questão que não sabemos. E trazer as congadeiras, a nossa raiz, são 136 anos de libertação dos escravos. Sabemos que a congada, ela veio da África, e as congadeiras foram excelências em relação a isso. As congadeiras, as mulheres, foram responsáveis principalmente pelo batuque. O batuque que os homens empregaram. Então, essa roda de conversa é um bate-papo, né? E eu acredito que vocês vão gostar. As mães de santos, as congadeiras que estão aqui e que se fazem presente, que vão abordar questões referentes a seus termos, são muito importantes para nós. O auditório era para estar tomado de pessoas interessadas na questão. Sabemos, não sei porquê, mas
o interesse em discutir o terno, a congada, as coisas relacionadas ao negro, deixa as pessoas assustadas. Mas não é motivo para assustarmos, né? E chega de conversa e vamos ao que interessa, não é? Você quer falar a relação das pessoas que vão estar compondo a mesa, por favor? Boa noite, pessoal. É um prazer recebê-los, com muita alegria. Eu vou dar início, então, para compor a mesa. As pessoas que estão aqui representando cada terno de congada, tá? Eu vou convidar o Afoxé Elegbó Aialorixá Juliana Tioxumaré. Faz favor. Terno de congada, Penacho, Amanda Honorato e a Gesiane Oliveira. Terno de congada Zé Baiano, Bruna Arcanjo. Terno de congada Pavão Dourado Africano, Keila Márcia. Para dar continuidade, eu vou então passar a palavra agora para a Keila, para dar continuidade aos trabalhos. Cidinha? Desculpa, Cidinha. Alguns de vocês não conhecem a história de cada terno. E é importante que os ternos aqui presentes façam um pequeno resumo da sua história, do surgimento e da participação, principalmente da ação aqui na cidade. Boa noite, tudo bem com vocês? Vou tumbar meus mais velhos que estiveram presentes aí, os meus mais novos. A benção de quem é a benção, Colofé para quem é de Colofé e Mucuyu para quem é de Mucuyu. Eu sou Juliana de Oxumaré. Sou iniciada no culto do Candomblé em Deus de 98. Mas antes de eu ser iniciada no culto de Candomblé, eu sou neta de um congadeiro e filha hoje da pessoa de quem herdou o posto do meu avô. Sou neta de Sebastião Lopuaba. Muitos aqui já ouviram falar dele. Então, eu venho com essa carga já, dentro do culto, em Deus de criança, porque fui criada no quintal, com congadas, histórias, porque minha família já tem uma carga com Umbanda, tem trazido uma herança com a Umbanda. Aí a minha família, a gente já seguiu outro caminho, a gente foi para o Candomblé. Eu iniciei primeiro, a pessoa da minha casa a iniciar foi eu. Depois, na sequência, foi meu irmão, o Joãozinho de Oxaguian, é o qual tem a casa,
e é a pessoa que rege o Alforcheires de Boa. Então, a gente tem algumas ações, temos o centro, né, o barracão do qual funciona as nossas atividades nas terças-feiras na nossa comunidade, e também quando possamos estar presente, a gente também ajuda a nossa família no Terno de Congado, Minas Brasil. E essa é a minha vida, tentando passar meu legado para os meus mais novos e para aqueles que têm interesse, porque hoje em dia o interesse na cultura africana é pouca e, infelizmente, virou um pouco de comércio. Então, a gente tenta resgatar aqueles que querem saber, que são poucos. Você vê hoje, não tem quase ninguém aqui para estar com a gente fazendo esse debate, uma conversa legal. Mas eu estou aqui presente, alguma dúvida que eu puder esclarecer, que tiver no meu alcance, estarei aqui presente com vocês. Boa noite, meu obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Bruna, hoje estou representando o Terno de Congado Zé Baiano. Eu acredito que seja um dos ternos mais novos da cidade. Tem em torno de 5, 6 anos a fundação do terno. E diferente dos ternos que tem na cidade, a gente não é um terno que tem raiz, ou seja, o meu pai, que foi o fundador do terno, ele não nasceu no Terno de Congado, eu também não nasci no Terno de Congado, mas nós nascemos para o Congado. O Congado surgiu de uma paixão do meu pai, que ele tem tanto pela religião de matriz africana, quanto pelo desejo de mostrar quem são os negros, de procurar o nosso espaço, de falar, a gente está aqui, porque Uberaba é uma cidade muito esbranquiçada, e é onde tem muito preconceito. E aí, eu costumo falar que a gente não tem tanto conhecimento, assim, a gente está buscando, mas a gente embarca nas loucuras do meu pai pelo amor naquilo que a gente faz, pelo amor ao nosso povo, pelo amor à religião. E aí tem até um trechinho de uma música que ele canta, que nós somos pontinha do rosário para somar com os ternos que está aí. E, então é muito gratificante hoje para o Terno Zé Baiano estar fazendo parte dessa mesa junto com os ternos que tem raiz, que tem terno, que é a minha mãe. Por exemplo, ontem teve a palestra lá na OAB, e aí eu sabia que o terno do Penache era um terno antigo, mas não sabia que era de 1888. Quer dizer, um ano após a abolição. Na verdade, é o primeiro registro, né? Perdão, esqueci o nome. Como o Rafael disse, foi o primeiro registro. Mas, quer dizer, ele era sim um terno bem mais antigo do que aquela data. Então, é muito gratificante estar aqui. E é isso, como todo mundo, eu vim aqui hoje para aprender também, para procurar conhecimento para levar para o meu povo. E eu sou muito apaixonada também pela história do meu povo. Eu tenho 24 anos, faço história e, assim, tudo que eu posso fazer para o meu povo, para levar conhecimento para eles, eu faço. Porque ainda dentro da minha família tem muito o tal do preconceito enraizado. E aí, até mesmo da parte da minha mãe, da parte do meu avô, tem esse preconceito ainda. Então, a gente levar conhecimento para eles, para quebrar isso, é muito importante. Porque eu acho que o exemplo tem que vir dentro de casa. A gente fazendo dentro de casa, a gente consegue mudar a sociedade em si. E é isso, muito obrigada. Boa noite, gente. Meu nome é Amanda, faço parte do Terno de Congado Penache. Sou filha do Admilson Honorato, general do Terno. E nós estamos aí na luta, né, como sempre, dançando, cantando, com muita emoção. E a gente não dança com, não é por brincadeira, né? A gente dança com, por amor, à nossa bandeira. Boa noite. Eu me chamo Gesiane, estou lá no Terno do Penache também, vim acompanhando a Amanda. É estranho, né? Não tem costume de usar isso, não. Fala todo mundo me ouvindo? Sim. Então tá, muito obrigada. Acho que eu fico nervosa com o microfone. Eu
me chamo Keila Márcia e estou representando hoje dois grupos muito importantes. Um que nasceu do outro, né? Como sempre, né? E vai indo. E quando eu falo coisa de preto, eu me orgulho disso. E eu estou aqui representando o terno de Congo, o pavão dourado africano. Que nós somos todos nordestinos, nós somos maranhenses, de casa de matriz africana. Se eu começar a falar baixo, vocês me falam, porque eu estou me tremendo, porque eu não fui comunicada que eu ia me sentar aqui, né? E a gente fica nervosa, né? E nós viemos do Maranhão porque o patrão da casa, nós somos de Minas, nossa nação é Minas, é um pouquinho diferente do candomblé ou da Umbanda em si, o que tem mais aqui. Então nós somos o único terreiro de Minas, em Uberaba, e eu acredito que em Minas Gerais, né? E tem em São Paulo, não sei que cidade. E nós trouxemos de lá, voltando, o patrão da casa, que é o Pavão Dourado, trouxe a Manhana para Uberaba, porque aqui ela ia encontrar a mina. E a mina, para ele, é o congado. Aqui ela ia achar aonde ela ia desenvolver o congado que ele queria que desenvolvesse. Porque a nossa casa é regida, né? E então aqui ela achou, né, que foi o Moçambique, que deu a primeira abertura, né? E aqui estamos nós, independentes. Nós trouxemos de lá também, que funciona em Uberaba e na nossa casa. Nós temos na nossa casa o tambor de crioula, que é batido por homens para as mulheres dançarem, que as mulheres aqui comandam. Nós temos na nossa casa o grupo Identidade Negra, que é o único grupo que dança afro e que desenvolve toda uma rede de trabalho em Uberaba. Eu não vi outro, por isso que eu estou falando, ainda estou falando que é o único grupo. Nós temos na nossa casa o Divino Espírito Santo, que é o bater da caixa, né, que é cultural também. Então isso nós trouxemos tudo de lá, do Maranhão. E continuamos fazendo aqui. Nós não deixamos a nossa raiz morrer, a nossa cultura morrer, né? E eu sou muito suspeita, eu estou hoje representando muito nervosa, não estou. Eu sou equete da casa, sou bandeira, eu sou rainha da bandeira do terno de Congo. E muito ciumenta. Sou muito ciumenta com aquela bandeira, sou muito ciumenta com as pessoas. E nós temos dia sábado aí um evento maravilhoso. E eu sou muito suspeita de falar. Vão, acreditem, participem. Põe o pé no chão e sinta a energia. Teve uma fala ainda há pouco sobre o 13 de maio e o 14 de maio, né? E até pouco atrás, o autor era desconhecido que falava assim: 13 de maio, a nação magou, não faz festa não, não faz festa não. Quem protesta é o dia que diz que eu libertou, quem libertou? Me marginalizou sobre uma onda escravidão. Eu não vou festejar, redentora que a história diz por aí. Os livros de história estão aí, né? Redentora pra mim foi Luísa Maim, Pedro Ivo, Grande Cosme, Grande Zumbi, fora outros, Isgama e séries. Recusa a nação magou, falserás pelas histórias que te dá. Te eis aquela que a corrente a chibata apertar e eu suportar. Que dói. Doeu. E ainda vai doer mais um pouco, porque não acabou não. E não é o auditório cheio que vai resolver isso.
somos nós internamente, porque eu preciso saber quem eu sou para estar aqui. Hoje eu estou com uma congadeira, uma mulher preta, com orgulho. Aonde eu dei tanta ênfase para os meus filhos, que hoje eu tenho que descer a bola com eles, porque, opa, peraí que você está voando. Para que a gente possa entrar e sair de qualquer lugar. Que eu possa vestir o que eu quiser vestir. Eu sou congadeira e mulher preta. Eu sou congadeira e mulher preta. São poucas pessoas que falam isso. E não é estudando o livro, que folhando, sentado. Não. Rafael diz assim, faz o mestrado, Keila. Aí eu digo, eu vou fazer outra pós. Com medo de entrar na faculdade. Eu digo, ainda não é meu lugar lá não, lá não. Sou formada, mas eu ainda não vou entrar no mestrado, faço outra pós. Vou fazer 3 pós, porque minha vontade foi imensa de fazer o mestrado. Eu contei com o Rafael, eu não estou sabendo agora. Aí eu entrei em 3 pós, para ocupar minha cabeça e ficar pensando no mestrado. Mas um dia eu chego lá ou não estou preocupada com isso. Sabe por que eu não estou preocupada com isso? Porque eu sou congadeira e mulher preta. E porque eu estou aqui. Eu não preciso só ser estudante para estar aqui, não. Eu estou de salto hoje, mas minha vontade é estar descalça, sentir energia, porque vocês transbordam energia. E a gente preto precisa sentir a energia. A minha mãe de santo não está aqui hoje. E eu espero ter bem representado a minha casa, os meus. Eu espero que vocês sejam sempre bem representados. E acho que é isso, acho que eu falei demais. Obrigada! Bom, depois desta apresentação, das colocações, principalmente, né, dessas representantes aqui, a Keila mexeu muito com a gente, né? O povo fica brigando comigo porque eu estou e ainda continuo estudando, né? Velha desse jeito, ainda continuo estudando nos bancos da escola e vamos levando. E vamos prosseguir em relação ao que nós viemos conversar, principalmente dessas congadeiras, da importância do congado, da importância que elas têm para esta raiz que muitos seguem. Quando fizeram o convite para as apresentações no dia 18, no sábado, onde vão comemorar a libertação dos escravos, o 13 de maio, vale lembrar que alguns de vocês não sabem por que houve uma divisão e por que vai acontecer apresentações no sábado. Porque os patrões não liberaram na segunda-feira. E no sábado, no horário que eles vão se apresentar, aí eles não vão ficar com falta no trabalho. E isso é importante, porque eles vão estar levando o alimento para a família. Mas vamos deixar de papo. Juliana, vamos começar com você. Eu gostaria que você colocasse para nós, para as pessoas que estão presentes, a importância da mulher para a congada. A mulher é importante em tudo. Eu creio que assim, o lar não funciona bem sem a mulher. E na cultura negra, no congado, até como nos grandes barracões, centros, né, Umbanda, Candomblé, nós temos que ter a presença feminina ali. A presença feminina é onde acontece tudo. Então, da mulher se surge tudo. A mulher começa com o preparo, porque, gente,
ao preparo do terreiro, ao preparo preparo do congado. O povo acha que o congado é só os negros pegarem os tambores e ir lá para a rua pular e pôr uma veste. Não. Os terreiros são preparados, passa por um processo espiritual, tem um culto, as congados que o pessoal tem um culto antes, vem a entidade que rege o terreiro, que rege a congada e passa o que se há de fazer. E normalmente é uma mulher que toma conta dessa casa, que toma conta desse congado. Porque o congado, eles têm a presença do homem, né? O general. Mas atrás do general tem uma mulher. Você pode ter certeza. Ele está ali porque a figura é igual nos antigos batalhões de polícias antigamente, era só homens, né? Figura masculina. E assim o congado também se fez com essa figura masculina. Mas a mulher sempre estava lá atrás, escondida. As minhas mais velhas, Luzia, do Carmo, que hoje não está aqui mais, BU, e várias outras Vitinhas, outras mulheres que eu vou citar aqui, vocês não vão conhecer, porque são as mulheres antigas. Eu não sei se o Rafael teve já conhecimento dessas mulheres. Então, eram mulheres que passavam a noite fazendo todo um processo de oração, um processo de defumação, um processo de arrumação de vestia, de comida, preparar um café da manhã para que as crianças que acordassem logo cedo já saíam preparadas para fazer o cortejo. Então a mulher sempre esteve muito presente nessa questão do 3 de maio, tanto na parte espiritual, quanto na parte da manifestação da festa. Então, sem a mulher, não há 3 de maio. Eu creio que, para mim, cresci vendo isso. A minha mãe, a minha avó, hoje é eu que preparo as vestes do meu pai. Então, ele sai lindo e bonito, mas atrás ele está eu. Né? Só não vou para a rua, às vezes, com ele, porque às vezes me impede de eu ir por conta dessa questão que foi falada agora do trabalho. Mas as mulheres estão presentes firme e forte na festa do 3 de maio. Então, as mulheres são, sim, o fundamento de tudo. A mulher posso dizer assim, ela que gera a situação para que possa acontecer. Sem a mulher, não tem, gente. Não tem como você fazer a festa. Porque você precisa dela para ela estar na organização de tudo aquilo ali. Então, eu creio, sim, que aos generais, o pessoal respeita tudo, mas antes deles respeitarem os generais, eles têm que ver que teve noites, dias, porque para o 3 de maio acontecer, são dias de trabalho. Não só o 3 de maio, como as outras festas que tem envolvendo o congado. Então, as mulheres lutam por aquilo ali, passam as noites acordadas, noite rezando, noite enfiando, um paetê que vai na vestia, uma conta que o congadeiro carrega, o sapato que o congadeiro veste, a mulher que lava. Então, a mulher está presente em cada detalhe. Que você procurar 13 de maio, você vai encontrar uma mulher. Ela pode não... Tem mulher que às vezes nem vai no festejo, porque ela está lá no quartel, preparando o alimento para aqueles congadeiros que desfilaram. Quando chegar, eles teriam que alimentar eles. Porque o trajeto também é muito comprido, é cansativo, é desgastante. Então, elas abrem mão delas irem participar dessa festa para poder alimentar aqueles que foi lá dar glória por esse dia. Então, eu creio que a mulher tinha que ser mais valorizada. Mas, infelizmente, a mulher não é valorizada em campo nenhum, até mesmo nesse campo. Eu falo que até mesmo hoje, na minha religião, candomblé, a mulher perdeu um pouco o valor, que é um lugar que é onde as mulheres estão de destaque. Mas hoje o homem se engrandece. Ele acha que a mulher tem que ficar em segundo plano. E ele sempre tem que estar ali. Presente, o pedestal do momento é o homem. E a mulher, se der, eles dão um pedacinho para ela aparecer. Senão, o dia que Deus mandar e ela puder surgir como um raio de sol, ela surge ali na história. Senão ela vai ficar sempre oculta, sabe?
posicionamentos firmes, né? Agora vamos ver. Penacho é um dos mais antigos aqui de Uberaba, né? Então, assim, você está um pouco, por exemplo, a plateia é praticamente formada por retintos, você é um pouco mais clara, certo? Como é que é não ser tão retinta e estar participando de uma congada? Como é não ser tão retinta, estar participando de uma congada, como sendo mulher e participando de todos aqueles rituais necessários para a mulher, uma mulher congadeira? Então, no meu terno, no meu cartel lá, para a gente dar início às atividades, para sair para a rua, para poder descer com o nosso terno, primeiramente a gente tem que pedir permissão para a nossa matriarca, a benção, que lá dentro, sem a benção dela, a gente não vai a lugar nenhum. Então, nisso, as mulheres lá também é muito importante, que na parte da organização, da concentração, sem elas, fica a desejar. Os homens é muito bom, mas sem as mulheres fica a desejar. Tem muito homem aqui, mas tem muita mulher. Maria, sei que você não gosta de microfone. Como é que é essa participação da mulher, a importância dela numa congada, principalmente no sair, nas comemorações? O Maranhão tem congada, por isso nós viemos para cá, né? Porque o patrão da casa, João Pedro, ele precisava da congada na casa. Ele trouxe a mãe Ana Lúcia para cá, para Uberaba, e aqui ela encontrou o caminho para desenvolver a congada. E a mulher, que é diferente, nós não temos generais. Nós não temos generais. Nós temos guerreiras, nós temos 5 guerreiros. E se ele sair, tudo bem. Se ele não sair, as guerreiras dão uma conta. E as guerreiras que não. Nós temos uma coroa que dentro dela tem um pombo que representa a nossa casa. Ela é totalmente diferente. Então representa a nossa casa e ela nem todo mundo pode pegar. Homem não pode pegar ela. Tem que ser uma criança, não tem ainda seus dias, né? De saúde, que a gente fala. E não pode ser uma mulher que de noite. Então tem todo um ritual para pegar nesta coroa. E incrível que pareça, o pombo quebra. É incrível. Porque assim como os outros, né? É feito um ritual. Assim como você entra numa casa, você não pode chegar lá e falar as coisas, você sabe o que é. Então tem quem pegue, tem quem põe no lugar, tem quem tire de lá. E apesar de na manhã nascer uma mulher, quem governa a casa são reis, que é o rei de Curitiba. Então às vezes vocês vão nos achar no cortejo e ela vai estar assim, né, com a entidade dela, porque ele governa por onde a gente passa, por onde a gente pisa, mas é em cima de uma mulher. Então tem que cuidar desse jeito que a gente tem muito. Eu assisti um filme e disse que se a mulher fosse boa, Deus te ama. Esse filme eu não esqueci dessa frase, mas a gente não é tão, senão tudo é passado por nós, tudo é passado pela mulher. O que vai se comer,
que vai vestir, eu vou ter que estar lá às 5 horas da manhã para separar a veste de todo mundo e saber se vai dar certo. Porque eu tenho que providenciar na minha casa, porque eu não moro lá mais, providenciar na minha casa se chegar mais alguém. E se chegar mais alguém, vai ter que seguir o contexto do jeito que a casa quer. A Geise chega com o vestido dela, eu vim só assistir. Você vai acompanhar o contexto, cara, assim como você vai ter vestido. Questão de respeito. Não está nada muito bem. Então as mulheres, dentro de uma congada, e eu me sinto muito orgulhosa, eu falo que minha avó, vou entrar aqui, que eu acho importante. Estava lendo uma movimento sobre voz, e era tão normal. A minha tataravó e minha bisavó foram escravas em quilombolas, chamado Cincoral, lá no Maranhão, Bacabal do Maranhão, hoje registrado em Cincoral. E a minha avó nasceu, mas não viveu lá. E o sonho da minha avó hoje, com 95 anos, é conhecer onde lugar. Ela não pode mais viajar. A idade, com uma dependência. E nós iremos levar no final do ano, né? Não aconteceu nada, né? Mas que no final do ano ela vai assistir, porque ela é timina e nós levamos isso para ela e ela tem lembrança lá no comecinho, quando a avó dela, a mãe dela e a avó dela falaram. Eu me sinto muito orgulhosa de ter esse povo, sabe? Eu falo assim, os três quem é? É minha avó. Minha avó, que hoje fala muito lúcida, fala, minha filha, traz. Nós vamos levar esse ano o terno de padrão dourado africano. Não é fácil, gente. Não é fácil, porque são 3 dias de viagem, tá? 3 dias de viagem. Isso quando o ônibus não quebra. Acontece muito. E não dá de avião. Não tem como levar. De ônibus. E é ser mulher com cadeira, ser mulher que cuida, que dá carinho, que acalenta, que abraça. Essa é a representatividade da mulher de carregar, beber aqui, de estar descalço no meio do asfalto quente, você não sentir nada. Congadeira, mulher, a gente faz assim, essa diferença de quem está lá. Se é homem, se é mulher, se é menina, são todos congadeiros. Porque a gente não bate os tambores com a terra, bate com a alma. Todo mundo é igualzinho. Todo mundo faz seu serviço. E na casa, sim, vai ter outra pessoa lá comendo nossos comer. A gente se alimentar ao chegar. Porque é bem puxado. E na nossa casa, ao chegarmos, ainda vamos bater para Preto Velho. Tirando a roupa, entrando no barracão. Vestindo a outra, né? Porque a gente não vai entrar sem, né? Vestindo a roupa, entrando para dentro do barracão, enquanto a outra está esquentando a comida, porque não sabe que hora que a gente vai chegar, e aí uns param, vai comer, porque o barracão não pode estar livre, e fazendo toda uma energia, toda uma limpeza, e é esse trabalho que a gente faz. E é muito bom. Sentir energia é muito bom. Não sei se as pessoas souberam. Agora é a Bruna, né? O
terno de vocês é um dos mais novos, né, aqui de Uberaba. Você viu a experiência colocando as contações de histórias de avós, da ancestralidade. Como é que vocês trabalham essa questão da ancestralidade, a mulher à frente, a mulher atuante no terno de vocês? Então, como eu disse, nosso terno ele não tem raiz, né? A gente está nascendo para ele. Então, eu nunca cresci ouvindo nenhuma história de como foi, de como que é. E aí a gente está construindo ainda a nossa história. E aí, no Congado, a mulher tem um papel, no nosso terno, a mulher tem um papel muito importante, é um papel muito presente ali. Não só na cozinha, mas em todos os outros setores, vamos dizer assim. Até quando meu pai foi fundar o terno e tudo mais, e aí ele falou assim, você tá comigo? Eu falei, claro. E eu falei, eu quero ficar do seu lado. Eu não quero ficar na cozinha cozinhando, eu não quero ficar carregando bandeira, eu quero estar do seu lado. Independente se eu sou mulher, se eu não sou, eu quero estar ali do seu lado. Porque é uma coisa que não tem como explicar o amor que eu e meu pai tem pelo Congado, que tem pela religião. E então, o pouco de experiência que eu tenho vem do homem, vem do meu pai. Eu acho que o pessoal da mesa que deve conhecer meu pai vão pelo gênio meio complicado dele. E ele gosta de fazer, e ele não sabe, ele vai atrás, a gente está indo atrás de conhecimento e tudo. E é isso. As histórias que eu tenho contadas são contadas por um homem, porque minha família não tem nenhuma tradição de Congado. A gente está fazendo a nossa tradição, a gente está buscando o nosso espaço. E aí eu espero que para os meus netos, para os meus tataranetos, eu seja essa pessoa que eles vão ouvir essa história. Eu tenho certeza que vai, e a gente está caminhando sim para fazer a nossa história, para fazer a nossa raiz. Esse fazer história, fazer raiz, vocês têm encontrado dificuldade, principalmente por não ouvir a história de como era a Congada antes e como vocês estão se estruturando sem ter esta raiz? Uma boa pergunta. Até estava esperando por essa pergunta. É muito complicado não ter raiz e você está construindo uma história. Por quê? Quando a gente coloca o nosso terno na rua, é muito triste ver o olhar dos outros ternos pra gente. Muito, muito triste. Lógico, ninguém nasce sabendo nada, a gente está aprendendo. É como o meu pai canta, a gente é uma continha do rosário para somar com todo mundo que está vindo. Mas os ternos não pensam assim. Tem muito dedo apontado pra gente, para julgar, mas não tem nenhuma mão para estender. Não tem nenhuma mão. Teve um terno só, desses 6 anos, que chegou pro meu pai para auxiliar ele. De resto, nenhum terno estendeu a mão, nenhum terno quis ajudar. E aí, para apontar dedo, tem muita gente, para falar, para criticar, para rir, tem muita gente. E eu estava até comentando com meu marido hoje, no trajeto para cá. A sensação que eu tenho de quando a gente desce com o nosso terno, coloca o nosso terno na rua e vê os olhares dos outros ternos, vê os ternos apontando, é o mesmo sentimento que eu tenho quando eu entro num shopping e uma vendedora branca vem me atender. Parece que aquele ali não é o meu lugar. Sendo que eu pertenço àquilo ali. Por que, em vez do pessoal criticar, por que não estende a mão? Por que não estende a mão? Não tem nenhum terno que estende a mão. Falar, olha, às vezes vocês estão fazendo assim, não é dessa forma, vem aqui que eu vou ajudar vocês. A gente vai fazer dessa forma, não tem. Então, assim, a dificuldade é muito, muito grande. Diversas vezes eu já pensei em desistir, eu e meu pai. Só que eu não desisto nem ele pelo amor que a gente tem. A gente criou um amor tão grande de lutar pelo nosso povo, lutar pelo nosso espaço. Por mais que seja difícil, é muito difícil, a gente está ali, e todo ano a gente tira força realmente dos nossos guias, dos nossos mentores, para estar ali, porque se dependesse de ajuda de alguém, de ajuda de algum outro terno, lógico, nenhum terno tem a obrigação de ajudar ninguém, não. Se a gente decidiu estar ali, a gente
né? A gente precisa arrumar uma maneira e tudo mais. Mas, gente, o mundo, ele não vive sozinho, o mundo não gira sozinho. Então, por que você não estender a mão para o seu irmão? Lá na época, lá na senzala, não tinha rivalidade, todo mundo ajudava todo mundo, porque todo mundo estava em busca do mesmo propósito. E aí parece que a Congada aqui em Uberaba, ela é uma rivalidade. É muito, muito estranho isso. É um terno querendo ser mais bonito que o outro, é um terno querendo brigar com o outro, é um terno que não pode cantar a cantiga do outro. Gente, o que é isso? Sabe? Acontece muito, 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 muito. É uma festa que é para comemorar tudo mais, mas parece que virou uma festa de rivalidade, não? Parece que está saindo do intuito do que realmente é o 13 de maio. E eu estava até no caminho falando com meu marido, falei, podia surgir essa pergunta porque é um tipo de desabafo. Meu pai, às vezes, ele fica meio acuadinho de falar as coisas, às vezes não, às vezes também ele vai lá e briga, mas a gente sente, sim, essa falta da ajuda dos irmãos, porque na verdade é todo mundo irmão, né? Então, se é todo mundo irmão, por que um irmão não ajudar o outro? E é isso, a dificuldade é muito grande. Juliana, diante desse desabafo, como é que você se reage sendo uma mulher que está à frente do seu terno de Congada, na atuação, um terno que tem representatividade em Uberaba? Como é que você reage diante desse desabafo, dessa solicitação de ajuda que não veio? Eu vou te falar uma coisa. O afoxé de Lisboa é o segundo afoxé da cidade. O primeiro afoxé foi de Mãe Marlene de Oxum, que hoje já não desce mais para os cortejos, não sei o motivo, mas a pessoa perde o encanto. Infelizmente, no Uberaba dá para se perder o encanto. E a gente vai lutando. O nosso afoxé nasceu, já tem uns 10, 11 anos, numa festa de Nossa Senhora do Rosário. A primeira vez que a gente pôs o afoxé na rua, a gente foi criticado pelos nossos próprios parentes, que são congadeiros. Agora você imagina, eu creio que para ela que não tem parente congadeiro deve ser muito mais difícil. Assim, eu me senti, mas eu sou caruda. Eu falei, eu vou pôr, vou fazer. Meu irmão não, falei, vamos fazer. A hora que eles querem, eles te pedem, por que você não vai fazer? Vai, vamos sim, vamos lá. A gente vai. E assim, a luta é todo ano, todo sempre, porque infelizmente ninguém te ajuda com nada. Se você vai buscar, como aqui em Uberaba não tinha, só tinha Mãe Marlene, a gente também não teve muito com quem aprender. Eu fui buscar aprendizado de afoxé, mas meu irmão fora de Uberaba. Eu não tinha como aprender aqui em Uberaba. Eu não tinha que me ensinar. Então, eu falei, meu irmão e meu filho, que hoje não reside mais na cidade, que fez até faculdade na UFTM, História, ele foi embora da cidade. Ele desistiu, falou, não nasci para ficar brigando aqui em Uberaba. A mente do povo de Uberaba é muito pequena. E não é a mente do povo de Uberaba branca, não. É a mente do povo preto mesmo, nós negros. O conflito, ele falou, mãe, o conflito está entre nós, não está entre o branco com a gente, não. O conflito está entre a nossa própria comunidade. É um querendo ser melhor do que o outro. É um querendo mostrar que, porque ele aprendeu ali um pouquinho mais que o outro, pegou um diploma, ou às vezes não, tem uma condição social melhor. Ou é porque tem mais tempo naquele local ali, ele é melhor do que você, ele não pode te ajudar, te dar uma explicação. Se hoje a gente tem um conhecimento de afoxé e a gente consegue ir para a rua, é porque o nosso conhecimento não veio da nossa cidade. O nosso conhecimento não veio de uma pessoa mais velha e falou para a gente, ó, vocês vão e fazem isso, porque é assim que deve ser feito, é esse ritual que vocês... Não, simplesmente a gente teve que buscar. E buscar longe, não foi perto, não. Falar assim, não, a gente foi, pegou um carro e foi aqui, logo em Uberlândia ou ali em Ribeirão Preto. Não, a gente teve que ir mais longe um pouco, procurar esse conhecimento. Eu sei o que ela passa, mesmo sendo filha de congadeiro, porque acaba que eu tenho meu conhecimento com o Congo, que não é muito também, mas
o culto no qual a gente dá o seguimento não é o mesmo ritual. Sai um pouco, né, do desvio, porque é uma coisa que sai do terreiro de Candomblé e se vai para a rua. E, infelizmente, aqui em Uberaba, eles ainda não aprenderam, como em várias cidades. Mas eu nem brigo, gente, presta atenção. Em várias cidades, o afoxé é uma das instituições mais respeitadas, tanto no culto do cumbo, quanto no carnaval. Quem se abre essas festividades são o afoxé. Porque o afoxé, ele tem ligação direta com as divindades que precisam estar ali, mediante a festividade. E, infelizmente, os meus mais velhos, lá do Congado, não aceitam isso, porque o meu irmão é mais novo. Mais novo assim, eu tenho 25 anos de iniciada no culto do Candomblé. Mas para meus mais velhos lá, que tocam cumbo há muito tempo, bate o tambor, eles não aceitam o meu conhecimento. Eu posso ter todas as minhas obrigações tomadas, vale uma fortuna para eles. E para eles também não serve. Eu não sou ninguém. Para eles, se brincarem as entidades, para eles servem, porque as servem são a deles. Para eles, eles acham que a gente só veste e vai para a rua sacudir, porque dentro do terreiro já não está suficiente. Eu sei o que você passa, porque eu passo isso e sinto pior, porque você vê um parente te olhar de canto de ouro e com deboche, é pior do que um desconhecido. Porque o desconhecido você dá o direito, porque ele não te conhece, não sabe o seu gênio, então ele não chega para te ensinar, porque às vezes, eu mesmo sou uma pessoa, às vezes chego para ensinar, mas você tem que ensinar a pessoa inclusa, longe das pessoas. Porque quando a pessoa que se sente magoada, não quer aprender, ou quer aprender, mas não quer aprender no meio de ninguém. Mas quando chega a pessoa e fala, ô minha filha, não é aí que começa isso, hein? Vamos aqui, ó. Porque nesse caminho aqui você vai chegar no mesmo intuito que você está tentando caminhar, não sei o que é mais longo, e eu vou te ensinar isso daqui. Não, eu não tive isso não. Eu tive que aprender. Sim, graças a Deus a gente tem mentores ótimos na minha casa. Então, nossos mentores, nossos guias espirituais, nossos santos orixás que estão lá, nos regeram, deram o caminho da gente ir buscar, e muitas vezes nem precisou da gente buscar, eles trouxeram até a gente, sabe? E foram pessoas maravilhosas, que estenderam a mão, que estende até hoje, mas aqui em Uberaba eu não tenho esse apoio. Agora nós vamos ver essa questão, né, o terno de vocês é um dos mais considerados, um dos mais antigos de Uberaba. E como é que vocês trabalham essa questão, principalmente essa questão da ancestralidade, de passar para o outro, de auxiliar os novos que estão chegando na cidade? Então, a gente se encontra com muita dificuldade ainda. Não é porque a gente são os mais velhos, o terno mais velho, que a gente não tem dificuldade. Hoje mesmo estava comentando com o Rafael, que a moça falou ali. Ano retrasado, a gente desceu com uma música, que foi até um professor nosso, né, o Moisés, do Moçambique. Qual que é o nome do Moçambique? Camisa Rosa. Ele foi meu professor, foi professor do Rafael. Ele ensinou muita coisa pra gente. Ele fez uma música, a gente foi cantar a música dele, os filhos dele viram pra falar assim, que nós além de estar cantando errado, ainda estava cantando a música deles. Mas não é assim, Congado não é carnaval, não é uma disputa. A gente está aqui por fé. Por fé que a gente está aqui. A gente canta Congo, não é por brincadeira. A gente não está disputando quem é o melhor, qual que é o mais bonito. Um é ajudando o outro. A gente sendo o mais velho que em Uberaba, hoje em dia a gente não tem nem um CNPJ do nosso terno. Para a gente conseguir, o terno vai descer com 200 pessoas, não tem ajuda nenhuma. A gente está se virando, fazendo um evento, um atrás do outro, para poder estar correndo atrás das vestimentas, dos penachos, que não fica nada barato. É um comer que não é para 200 pessoas, lá como se diz, todo mundo conhece lá na Coreinha. Se sai 200 pessoas, 1000 pessoas tem que estar lá para almoçar junto com a gente. É muito dificultoso, sim. É muita dificuldade. E a gente também não tem ajuda. A ajuda que a gente tem da ancestralidade mesmo.
conseguir. É uma questão. É uma questão muito latente. Agora nós queríamos ver da plateia se alguém quer fazer algum questionamento aos representantes, às representantes aqui, né? Tem algum questionamento a respeito, principalmente do papel delas, da ação das congadas aqui na cidade. Boa noite, né? Vou cumprimentar os meus mais novos e os meus mais velhos e dizer que é uma honra a gente estar aqui. Eu estava ali observando a plateia e me observando dentro de mim a minha ancestralidade falando comigo de um evento tão importante no sentido de a gente valorizar a mulher na questão do seu trabalho dentro dos ternos, que na fala de vocês a gente percebe que o que a sociedade faz com a mulher no dia a dia, também nós temos no terno representado. É uma repetição, né, do que acontece no dia a dia. Mas a gente percebe também, na força de cada uma aqui presente, a força de querer que tudo dê certo em função da nossa gente. Porque quando o terno da Baiana fala assim, né, do Paraibano fala assim, nós não tivemos, nós não estávamos. Não, a ancestralidade está com vocês todo o tempo. Vocês não estão fazendo sozinhos. A ancestralidade está ali. A gente vê, a gente percebe, a gente reconhece, tá, o trabalho. Né? Quando você fala a questão do afoxeque, que é difícil, sabe por que as coisas são difíceis? Porque, na verdade, quando nós não entendemos da onde nós viemos e nem para onde a gente quer chegar, a gente não consegue entender o que é um afoxeque. Né? São os nossos santos falando para a gente e abrindo caminho para que outros venham. É isso que é o afoxeque. E ó, que eu fui criada, na minha família, eu fui criada fora do contexto da matriz africana. Eu digo assim, eu tinha a família do meu pai, né, meu irmão está aqui, o Mel, né? A família do meu pai era do Congo. Meu pai era. Meu avô era. Né? E eu, pela minha ancestralidade, eu sou. Eu não preciso estar ali dentro, porque eu sou. Quando eu vejo o batuque tocando, a minha ancestralidade me chama e eu vou junto. Então a gente tem que entender que vocês são importantes, vocês abrem o caminho. E quando a gente abre o caminho não abre só. Todos os nossos mais velhos estão com a gente, e aqueles que a gente não está vendo, que a nossa ancestralidade está com a gente. Né? Então eu quero parabenizar a mesa, e ao parabenizar a mesa, eu quero chamar a Cidinha aqui. Vem cá. Sabe por quê? A história da Cidinha é a nossa história. Ela nos representa. Ela é congadeira, ela é musiqueira, ela é tudo de bom dentro da nossa ancestralidade. Mas hoje, a minha ancestralidade está pedindo para lembrar para vocês que hoje ela faz aniversário. E ela faz aniversário, e ela é uma amiga que faz parte da minha história, de toda a minha caminhada. Quando eu caminhei dentro da escola, alguém que me ajudou muito. Então ela é um presente na minha vida. Então eu quero que vocês me ajudem a cantar parabéns para uma pessoa, uma mulher que é nossa ancestralidade, que faz história, e que o UFTE está reconhecendo isso a cada respirar dela, reconhecendo e trazendo ela para fazer a história que ela veio para fazer, porque ela é jornalista, né? Então ela veio para fazer essa história. Vamos cantar parabéns para a Cidinha?
Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E é isso, gente. É isso. É pra isso, né, que a gente tá. O professor está falando que agora eu não vou conseguir falar. Eu agradeço imensamente o carinho da Maria Batia. Quando a gente fala do caminhar da história, eu participei da história da avó dela, acompanhei grande parte, dei aula na escola em que ela era diretora durante vários anos, então a gente tem um longo caminhar pela frente. Eu agradeço imensamente. Quando ela coloca que eu sou congadeira, então, assim, a minha família tem uma folia de reis que tem 136 anos, tá? E vem do meu bisavô, e nós temos terra de congado, tem com participação, então a gente, assim, conhece um pouco, né? Estamos aqui para aprender, a exemplo de todos vocês, nós estamos aprendendo, né? Então, a história dessas mulheres, quando elas colocam aqui a importância do papel da mulher, seja principalmente, tem uma história que todos devem saber, que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Então, a mulher ela é sempre importante, ela é fundamental e principalmente na congada, porque ela é o suporte em todos os sentidos. O homem não vai querer ir para a cozinha, vai? Ele não vai querer arrumar as suas vestes, os seus apetrechos, os seus penachos, ninguém. Então, todos eles ressaltam a importância. Temos sim que valorizar o papel da mulher que está à frente, ou se não à frente, ela está dando um apoio, está sendo um suporte para o homem caminhar e fazer com que seu terno de congada, de Moçambique, se torne em evidência. Agora, voltando à nossa roda de conversa, quem mais vai fazer perguntas? Vem cá, ali, ó. Deixa eu só passar o microfone. A Ivana já tinha colocado ali antes, pode ser? Uma questão de... É o outro tá, professor. Esse outro aí, Oi. Eu passo pra ela que eu já passo pra você. E a Renata. Olá, boa noite. Meu nome é Wanda. Eu gostaria de perguntar para vocês qual o maior desafio dentro do congado, além de todas essas questões da preparação. E quando eu falo maior desafio, porque eu penso que seja a questão financeira. E se for, como é que vocês têm trabalhado para enfrentar essa questão do financeiro, para sair com os congos, organizado, os afoxés e afins? Eu gostaria de saber. Cidinha, eu posso fazer as três? Porque daí... Pode ser? Eu também queria perguntar. Tá, do primeiro bloco de 3, depois mais 3.
Cadê o Rodrigo? Então vamos passar aqui. Boa noite. Bem, ela até pegou o microfone e tem a ver com o que eu quero falar, né? A minha pergunta é direcionada às crianças, né? No Congado, como que as crianças são cuidadas, por quem? Tudo, né? Porque assim, eu como mulher branca, cada vez mais vejo uma sociedade muito individualista, né? Eu sou mãe solo, tenho minha produção independente e tudo é por minha conta, né? Não importa em qual situação, eu sou a única responsável mesmo. Então, no Congado é assim, como as mães como as mães são olhadas, né? Elas são olhadas, suas crianças são olhadas também, ou elas são as únicas também responsáveis pelos suas crianças, seus filhos? E o Rodrigo? Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar a mesa, agradecer pelos relatos, acho que de cada uma. A gente tem aqui uma potência, né? Eu gosto de dizer, acho que não vai ser nem uma pergunta, mas talvez uma provocação, algumas provocações também. A gente pensa, a gente parte de um ponto de partida que é pensar a Congado, e especialmente a Congado em Minas Gerais, né, entendendo? A Congado como uma festa que tem também as suas variações, por exemplo, lá para Belo Horizonte, que é conhecida como a festa do reinado, né? Então, tem algumas dessas variações, e a Congada, ela é uma manifestação cultural que é um patrimônio brasileiro, que ela existe em alguns lugares, como a mãe falou, né, que no Maranhão não existe Congada, ao ponto, por exemplo, de manhã eu ter que vir, né, por uma designação de pavão dourado, em busca dessa raiz, em busca dessa ancestralidade, né? Então, o Congado ele existe, por exemplo, em Minas, um pedaço de Espírito Santo e um pedaço de São Paulo, do interior de São Paulo, né? Ele é um patrimônio afro-brasileiro. Um pedacinho de Goiás também, Catalão, né? Essa parte mais próxima aqui de Minas, exatamente, bem lembrado, mãe. Então, assim, eu acho que é a partir desse ponto, pensar como que, então, Uberaba, né, o Triângulo Mineiro, então ele é, digamos que um berço, né, um dos maiores, um dos principais, um dos mais importantes berços da Congada brasileira, né? Aqui nós temos o terno do penacho, né, como a gente sabe, existem relatos, fotografias, documentos históricos que comprovam a existência do terno de Congo do penacho desde 1888, né? São 137 anos de história. Isso, né, por exemplo, isso é muito mais velho do que a própria criação do gado zebu em Uberaba, que acabou de fazer 89 anos. Então, se a gente for ver, né, os festejos do 13 de maio, enquanto um patrimônio material e imaterial do Brasil, Uberaba é o berço, é o epicentro disso, né? Nós temos a Congada, por exemplo, em Uberlândia, né, que tem as suas variações, mas, por exemplo, das particularidades de Uberaba, né? Nós temos a festa do 13 de maio, que, entre tradições e contradições, gosto de trazer a questão das contradições, que são essas contradições que as nossas matriarcas, as nossas convidadas trouxeram para a gente, né? Na sociedade de classe, também existem as desigualdades da sociedade de classe. Então, nos terreiros de Congo, nos terreiros de Candomblé, nos terreiros de Umbanda, às vezes essas desigualdades se reproduzem, mas também são esses lugares que são o ponto de partida para também virar essa mesa de poder, né? Quando fala de provocações, nós temos, não é um exercício de comparação, deixo isso bem enegrecido, né, bem escuro, para não ficar bem claro, né, de fazer também essas inversões das formas como a gente, né, traz esses conceitos, pensar, existe sim uma, né, igual a mãe Juliana falou,
né, o axé, né, o candomblé, seja no candomblé, seja na umbanda, existe a energia feminina, ela é fundamental para o axé acontecer. Todas as mães aqui disseram, relataram que são muitos ebós, elas não disseram com esse nome, mas são muitos ebós que são tirados para que o terno saia para a rua, né? E a energia feminina ela é essencial para um assentamento de uma casa de candomblé, para um assentamento de uma casa de umbanda, para um assentamento de um terno, de um quartel, como é? De um altar, né? Então, a energia da mulher ela vai muito além simplesmente do arrumar as vestas dos homens, por exemplo, né? E às vezes é essa mudança de chave que pode fazer com que né, as mães que relataram, por exemplo, um fator que talvez seja um ponto de partida, né, nesse sentido que eu falo de provocações, né? Como que essas contradições, dessas disputas, né, tipo, existe um canto que foi um terno que criou, mas que impede, por exemplo, que um outro terno homenageie, reconhecendo esse canto no seu terno, né? Ao invés de querer, às vezes, um ineditismo, acho que um pioneirismo, é uma sensação assim, tipo, nas contradições de novo, né? As comunidades negras, elas nos passam, as comunidades africanas, por exemplo, nos passam os conceitos de comunidade. E até que ponto essa comunidade ela acontece internamente e também no seu macro, né? Como é que os ternos, a colega relatou, por exemplo, os dois relatos, né? De uma mais nova, de uma mais velha, que por exemplo, ela fala, a professora Maria Badia trouxe, né? Como que você diz que não tem um ancestral, não tem não tem uma linha, mas a linha está aqui, é o penacho que começa, e não falo nem de uma linha anacrônica, né? Porque a história colonial ela é anacrônica, mas a história que a gente faz aqui é uma história espiralar, né? Uma história das comunidades afro-brasileiras. Então, é uma história que não tem fim, né? O penacho começou e esse círculo foi girando, e aí os ternos vão chegando, os mapuabas vão chegando, o pavão dourado vai chegando, o baiano vai chegando, e essa história nunca vai ter fim. Então, a sua ancestralidade está aqui nessa ponta. A Cidinha traz um ponto, por exemplo, que é a questão, né, a questão do colorismo, por exemplo. Ela é filha do general Admilson Honorato, que é um homem negro retinto, um homem negro de pele preta. Ela é uma mulher negra de pele clara, né? Então, é uma mulher negra preta de pele clara. Então, essas questões das raízes, né, também nos colocam, às vezes, nessas contradições. Ela cresceu vendo o pai dela, vendo a avó dela, Dona Manuelina, matriarca viva, patrimônio vivo, que está lá no quartel, que dá a bênção todos os dias para que o terno saia. Então, assim, é o general Admilson que está lá na ponta, mas o general Admilson não faz nada assim que a Dona Manuelina traga a bênção, né? Então, a matriarca, ela tem, as mulheres, né, tem um potencial que é muito além de simplesmente preparar as vestas. Por que então o homem não pode também ir para a cozinha e preparar o comer, o papá, né, dos congadeiros, né, que estão ali chegando, né? Então, é um trabalho muito coletivo, né? E aí essa provocação que eu trago é, por exemplo, como que, digo de novo, né, não é um exercício de comparação, mas trazer, por exemplo, referências. A Congada em Uberlândia é uma festa também centenária, né? A Irmandade do Rosário de Uberlândia é uma Irmandade centenária também, né? Ela tem sua história, ela tem a sua contribuição e a sua construção da festa de Congada de Uberlândia, que é, digamos, das maiores festas, um grande espetáculo. É também algo muito próximo de um carnaval, mas entendendo, por exemplo, o que é o carnaval, o que é o patrimônio, o carnaval como um patrimônio cultural afro-brasileiro. Então, as contribuições, por exemplo, que o carnaval trouxe para a festa de Congada de Uberlândia, dimensionou um grande espetáculo com arquibancadas, um festejo que é uma experiência que todo mundo que tiver a oportunidade de algum dia ver, façam isso. A festa lá não tem a festa de 13 de maio, mas tem uma festa de Congada que é potente, né? Ternos que levam 400 pessoas para a rua. E quem leva essas 400 pessoas para a rua são as madrinhas. E é essa provocação que eu gostaria de trazer. Por exemplo, como que então, para romper essas dificuldades da coletividade, da parceria, da irmandade, como que, por exemplo, a pergunta que a colega fez, né? Por exemplo, quem cuida das crianças? As crianças congadeiras, ela foi uma criança congadeira, ela cresceu
na barra da saia da mãe, na barra da calça do pai, batendo como. Ela foi uma criança que hoje cuida de crianças. Mas a cultura da madrinha no Congado, existem variações entre congos, moçambiques, catupés, outra variação, que são o penacho, né? Existem variações no Congado que só existem em Uberaba. O penacho é um deles. Poucas cidades no Brasil onde existe a congada tem a variação do penacho. Só lá no Cerro. Então, Uberaba tem um penacho que tem 136 anos. Isso é um patrimônio. Isso é um patrimônio material e imaterial. Não só do Uberaba, mas do Brasil. Pavão Dourado, olha essa história. Vocês perceberam os detalhes do relato dessa história? O que atravessa, né? O que traz Pavão Dourado para Uberaba? Essa busca, né, dessa linha, desse ponto, desse fio que estava perdido. Né? Então, tem duas pontas aqui. Tipo, né, como é que essa busca volta? Então, para não me estender mais, esse é um tema que me é muito caro. Né, gosto muito de pensar o que é o afropatrimônio, né, nesse sentido, trabalho, construo as minhas pesquisas. Então, pensar assim, como que talvez, por exemplo, esse empoderamento feminino, da construção, por exemplo, da cultura das madrinhas nos termos de Congado, pode, por exemplo, mudar essa chave dessa comparação de que atrás de um homem vem sempre uma grande mulher, e para um lado que na frente de um grande homem vem antes uma grande mulher. E as madrinhas vêm, são as madrinhas que vêm coordenando a criançada, as madrinhas, as mulheres que vêm na frente da bateria, do batuque, são elas que ditam ritmo, são elas que dão movimento, são elas que fazem o gingado, e é elas que estão o axé. Nos homens também está o axé, mas o axé que a gente fala, ele é matriarcal, ele vem da energia feminina, né? Então, as madrinhas, a cultura das madrinhas é algo que pode, por exemplo, ser um exercício de coletividade para as mulheres congadeiras de Uberaba, que pode, por exemplo, fazer esse exercício de virar essa mesa mesmo de... Então, por exemplo, as vestimentas, os homens estão capazes de cuidar das suas vestimentas e de afogar, por exemplo, o trabalho das congadeiras que estão picando cebola, que estão fazendo comida, que estão ali fazendo uma série de coisas. Então, são movimentos que são internos também. Assim, não sou eu, um homem gay, preto, cis, que vai dizer, por exemplo, como que as mulheres devem se organizar, longe disso. Mas por exemplo, também como que, né, nas trocas, nas experiências, a gente pode, por exemplo, construir junto. O afoxé, gente, na Bahia, o afoxé, ele é realmente a transição entre o profano e o sagrado no carnaval. O afoxé que traz as energias das ruas, para batizar e para poder benzer a energia do carnaval, que também é sagrada, é profana e é sagrada. Então a gente tem um afoxé em Uberaba, a gente tem 2 afoxés em Uberaba, como a mãe Juliana disse. Mãe Marlene, para quem não conhece, Mãe Marlene é uma matriarca, assim, responsável pela fundação da primeira casa de candomblé do Triângulo Mineiro. Ela está viva até hoje, ela só não sai para afoxé mesmo porque ela tem a ajuda de um andador. Mas quando o Ogum, Mãe Marlene de Ogunjá, quando o Ogum de Mãe Marlene vem, é uma senhora de 30 e poucos anos rodando na sala. E ninguém explica isso. Uma senhora de 80 e tantos anos rodar numa sala de candomblé como uma mulher de 30 e poucos. Então, pensar um pouco assim, como que também essas caixinhas que nos colocam podem ser rompidas e podem, por exemplo, provocar essa revolução na Congada de Uberaba, né? Extrapolar essas rixas, né, que às vezes são criadas por homens, né? A gente sabe que as grandes guerras, as principais guerras do mundo foram criadas por ego masculino. Então, assim, né, acho que o matriarcado, ele é a matriz, é a raiz da Congada brasileira. E acho que a gente está aqui honrando, né, por mais que entre tradições e contradições, a gente está aqui honrando a história dessas mulheres, que honram também a história das suas outras mulheres. Acho que eu fico por aqui. Eu agradeço mais uma vez imensamente, né, a oportunidade de poder dialogar com as referências do Congado, né, em Uberaba, né, que estão aí também, né, fazendo o nosso festejo do 3 de maio da Congada. E aproveito aqui para poder fazer um convite para vocês a conhecerem um projeto muito bacana que é chamado Museu de Território em Uberaba. Está no Instagram,
e quiser fazer uma busca, que a gente fala um pouco sobre isso. O que seria então essa preservação, documentação e comunicação desse afropatrimônio através do registro histórico, através do reconhecimento da Congada como o principal, não só de Uberlândia, o principal patrimônio material e imaterial de Minas Gerais. E fico por aqui. Muito obrigado. Agora foi. Respondendo a pergunta da qual seria a maior dificuldade além dessas abordadas aqui. É sim a dificuldade financeira, porque querendo ou não, é um grupo grande de pessoas ali, onde você precisa vestir, você precisa transportar as pessoas, você precisa ali alimentar as pessoas. A Fundação Cultural, se eu estiver errado, me corrija, por favor, ela disponibiliza sim um X valor para que os ternos possam ali cumprir suas necessidades, porém, na maioria das vezes não é suficiente. E aí, então, lá dentro do nosso terno, a gente vai se organizando. Um dá um dinheiro, faz uma vaquinha aqui, a gente faz rifa. Ano passado a gente fez uma festa junina para arrecadação de fundos, e aí a gente vai se virando ali. Sem investimento, sem transporte, sem alimentação, meu pai não deixa ninguém sair dali. Ele tira do bolso dele, faz questão de tirar do bolso dele, para que todo mundo vá da mesma forma, nenhum vá com uma roupa diferente da outra, todo mundo sai tudo certinho. Se for preciso, ele fica sem dinheiro hoje, mas amanhã ele consegue. O negócio é hoje aqui. Então, se ele precisar, ele vai tirar do bolso dele, para que todo mundo saia da mesma forma, que todo mundo vá festejar feliz, e é isso. Respondendo a sua pergunta, infelizmente, o pessoal mais antigo de Uberaba, da sociedade Congado, foi muito vendido por questões políticas. Ele se vendia a troco de poucos, a troco de alimentos. Muitas vezes nem roupa eles cediam muito para o Congado. Eu via meu avô tirar do próprio bolso para pôr a congada dele na rua. E eles vendiam a troco de uma cesta básica, às vezes de um ônibus, pouco que o político cedia. Era assim, aí eles eram vendidos para essas questões. E agora você vê as congadas mais organizadas. Eu vivi congada, tenho 47 anos de idade, então hoje eu sinto uma organização mais concentrada nas congadas. Com as crianças que vieram pequenas, que foram buscar conhecimento, estudo, então conseguiram trazer essa organização. Mas não tem a questão financeira. A questão financeira se tira do bolso, porque até hoje o Estado em si, ele fornece migalhas para o Congado. Eles acham que se eles mandarem 10 quilos de arroz, 5 quilos de frango, alguma coisa assim, aqueles negros que estão na Kombi. E o Congado não é isso. Ela mesma ressaltou. Quando você faz a comida na comunidade, que tem um quartel do Congado, a comunidade vem para dentro do quartel. Ele se sente acolhido. Porque eles podem não participar do festejo, 13 de maio, mas a comunidade vai ali buscar. Tem pessoas que vai comer ali aquele alimento que você serve e fala assim, já teve vezes de acontecer. Nossa, eu não estava bem, mas eu comi aquele alimento, eu me senti bem, você acredita? Eu fui lá e comi, e a comida me fez bem. Tem gente que chega e fala, o alimento que meus filhos vão comer hoje é esse que eu estou pegando aqui. E como você não vai se ver uma pessoa que chega na sua porta te pedindo um alimento. Então você faz o alimento no seu quartel-general, do Congado, você não faz pensando só nos seus congadeiros, você faz pensando no que vem também atrás daquele pessoal ali. Das outras pessoas que vêm buscar também um alimento. Porque normalmente os congados são em locais que tem pessoas de mais baixa renda. Você não vê um quartel-geral de Congada em pleno centro de Uberaba. Você não vê um quartel de Congada ao lado da praça da Igreja da Badia. Não.
igual ela tem lá na famosa Coreinha, a gente tem no Primavera, e assim, em determinados bairros, né, que são mais, hoje, por exemplo, o pessoal do Minas Brasil mesmo faz um bairro lá chamado Mangueiras, Elza Moinho ali, também é uma concentração de pessoas mais críticas. Então, você não faz visando só isso. E você não tem apoio nenhum. Se você busca um empresário, o empresário, infelizmente, não quer te ceder ajuda, não quer te dar nem uma camiseta para você pôr no Congado, porque ele pensa que jamais o nome da empresa dele tem que estar nas costas do negro pulando na rua, em 13 de maio, que vai denigrir a imagem da empresa dele. Então, você tem que lutar com os seus, que você tem no dia a dia. É o que você tem para isso. E, respondendo você, eu vi no Congado pessoas que amparam criança. Eu, né, tenho crianças, fui criança do Congado. Eu fui na bandeira, fui rainha de Congado. E, então, você tem todo o amparo quando você é criança, porque a criança precisa beber água, a criança precisa ir no banheiro. Então, fica uma pessoa designada ali para que atenda essas crianças. Porque às vezes tem mãe que não acompanha a criança no cortejo do Congado. Ela te entrega a criança ali no quartel, te expõe a confiança dela de mãe, de deixar a criança dela te acompanhar. Então, você tem que ter a responsabilidade do mesmo cuidado que você tem com o seu, você tem que ter com aquele que está ali, com você. Então, sempre você tem que destinar uma pessoa para que ajuda. E, normalmente, essas crianças são tanto amparada na véspera, quanto amparada em tudo que ela precisa no momento que ela está ali festejando 3 de maio, a partir dos momentos dos ensaios, porque tem os ensaios em si, né? E até no dia do cortejo. A gente tem todo esse preparo, porque a criança é o ciclo de tudo. A gente precisa da mulher como a gente precisa da criança. Mas se a gente não tiver criança, quem vai levar nosso legado para frente? Então eu preciso daquela criança ali. Porque mesmo que eu ponha 10 crianças, que chegue uma no futuro, levando o legado, já é uma coisa rica que eu vou ter. Porque, infelizmente, o Congado é uma coisa que não tem escrito, é uma coisa oral. A gente não tem nada escrito. Então, você tem conhecimento do Congado do que os mais velhos te passam, do que você escuta, porque tem coisas que nem eles querem te passar. Você é obrigado a escutar, fingir que não está nem escutando ali, escutar e aprender. Então, a gente necessita da criança. Então, você tem que ter um amparo hoje para ter uma criança com você nesse momento, entendeu? Respondendo a sua pergunta sobre as crianças, lá no nosso tempo, as crianças, desde... A minha menina está aqui, ela com 11 meses já levei ela. Foi no colo mesmo, eu preferia levar para a creche, porque me atrapalhou muito a dançar, cantar, eu gosto de voar, né? Mas desde quando nasceu, sai com a vestimenta, hoje ela é rainha da bandeira, e lá as roupas das crianças vai passando uma para a outra, e são muitas crianças que saem, e a gente vai passando os conhecimentos para elas. Os homens têm participação, não? Desses cuidados. Os homens têm participação desses cuidados? Muito pouco. Eles têm, tipo assim, mais responsabilidade em colocar uma caixa, os capitães têm seus bastão na mão, cantando. As crianças mais é que as mães mesmo. As mães têm que se virar, dançar, cantar. Então, às vezes tem a criança aqui do lado aqui e vai embora. Porque, assim, tipo assim, não, ela tem apoio, então a mão já não tem um apoio. Não tem uma pessoa que segura. A questão dos recursos não tem. Igual elas falaram. E lá no Penache, assim, cansaram das migalhas que chegavam lá. A questão como foi citada na Fundação Cultural, ou o dinheiro que vem, ou você come ou você paga o ônibus. Para você ir e voltar. Então, ou você come ou você paga o ônibus.
lá no Penacho, a gente resolveu, tipo assim, auto-organização. Fazer eventos, tem os parceiros também que ajudam muito. Que a gente pede ali, nada de político, nada disso. Os parceiros mesmo que estão juntos, que fecham com a gente. Posso falar? A Maria Badia é uma delas que sempre tá junto, nos ajudando. E resolvemos fazer, tipo, festa junina. Então vamos fazer. Domingo passado, Dia das Mães. Mas foi questão de quê? De 2 semanas, a gente resolveu, vamos fazer um evento lá, sem recurso nenhum. Vamos. Aí foi, deu certo, por ser Dia das Mães, a gente pensou assim, não vai ter muita gente, mas foi lindo. Aí conseguimos os recursos que falta, igual o Penacho, o terno. Não tinha o Penacho, então desses recursos que já vem de antes da gente se auto-organizando, conseguimos comprar as penas e estamos organizando para descer todo mundo com o Penacho. E a questão das crianças lá, pelo que eu vejo, eu falei assim, eu não acho que eu não tenho meu momento de fala, porque eu tô lá há pouco tempo, então ela é a filha do general, então eu deixei mais para ela falar. Tem sim um acolhimento. Assim, às vezes os homens pega e fala assim, tem um pano aí que dá pra fazer uma roupa, mas é direcionado tudo pra mulher mesmo. Aí é a matriarca que fala assim, a dona Manuelina, que autoriza, sim ou não. Tudo vem dela. O general pode falar assim, ele vai sair. Mas ela falar assim, não vai. O terno pode estar prontinho para sair. Ela falar assim, não, ninguém vai sair daqui. Ninguém sai. Não é tão diferente não, se o financeiro está saindo dos pontos, né? Nosso ponto, por 2 vezes, fez o cadastramento pela Fundação Cultural. Sim, tem pouca verba para essas coisas, para a parte cultural, né? Educação e cultura é bem desvalorizada, sim. Que você tem que decidir o que você faz. As nossas vestes são compradas, são usadas o que a gente usa dentro do terreiro. Né? Então ali a gente determina, olha, vamos sair, fulano e fulano vai sair com a roupa do ano. Nós mudamos a cada 2 anos, né, a roupa. Aí vai sair com esta roupa amarela. Não, o fulano vai sair com o branco. Não, os tambuzeiros vão sair com as cápsulas. Aí a gente tem que rebolar para arrumar o tecido, para minha mãe, essa hora está costurando. Né? Fazendo botão de cápsula. São iguais? Não, não são iguais, porque conseguimos o tecido X. Vai 2 com um tanto, 2 com o outro com o outro, se bem que no final fica tudo bonito, maravilhoso, né? Mas, e aí a gente, para não ficar aquele padrão de todos só de uma cor, né, nós adaptamos isso mesmo. Não vem verba para a gente comprar roupa, né? Tira do bolso. Né? Eu passo na rua, vejo, nossa, que tecido bacana, vou lá e compro, deixo na casa. Precisar a gente tem. Com as crianças, né? Nós temos muita gente vai e volta por falta de conhecimento. Conhecimento de tambor de mina. Porque a gente não diferencia, uma fala que você teve, não diferencia o pombo com a religiosidade. Eles caminham juntos. Né? Então, não tem problema vestir uma roupa de santo e sair na rua. Pelo contrário. Né? E eles que nos guiam. Sobre as crianças, eu vou ser bem breve, assim, tipo, eu tenho 4 filhos e eles são todos criados, são mineiros e eles são todos criados dentro, eles todos batem um instrumento, inclusive de 4 anos. E ele tem que dar conta de carregar. O instrumento é dele e tem que dar conta de carregar. Japonesa pura. Não, desculpa, vou
Então, assim, eu falo isso. Desculpa. Mas não tem, gente. Não existe. Não, eu não, mas você no só meio de vocês sim. aqui, quem eu sou, você né? tem uma pele mais clara. Tem uma pele mais clara. É. E algumas pessoas não conseguem entender que a pele mais clara significa só, ou seja, essa verdade é indígena total. Né? A gente precisa ter esse respeito. Na minha contagem, na minha casa, nós dividimos esse espaço. Ele está lá às 5 horas da manhã, mas a minha mãe que costura vai ter que estar lá, o pai pequeno da casa vai ter que estar lá, a mãe de santo vai ter que estar acordada porque eu bato na porta da casa. Bora lá, vamos, cheguei, filho, vamos. Quem só não vai vestir aí, vamos lá, deixa eu ajudar aí. Eu faço a minha obrigação. Mas todo mundo tem que fazer a sua obrigação. E a gente caminha. Do outro lado, a minha grande amiga da agência, né, respeitosidade, mas eu não tenho uma foché, eu vi uma vez, muito tempo atrás, quando saiu bem atrás da gente, eu lembro como hoje, e que nós viramos assim, logo, uma frente, que dó, mas vocês não viram. Você consegue entender? Que a gente consegue sentir, não precisa estar falando, mas o sentimento é muito bom, gente, quando a gente vê aquele contexto, aquilo ali é maravilhoso, aquilo ali é um sonho, aquilo ali vão e assistam, vão e participam, vão na missa. É um convite que eu faço a vocês. Vocês veem aqueles barulhos dentro da missa, dentro daquela igreja, que eu sou, aquilo ali é fantástico. Então eu acho que eu respondi todas as perguntas como sexualidade, questão do cuidado da mãe, da criança, de criança do corpo, financeiro, que sai do bolso mesmo. E como sempre, né? Como fala, o povo é coisa de preto, coisa de preto, não tem dinheiro não, coisa de preto sai do meu bolso. Coisa de preto, quem amassa sou eu. Obrigada. Nós sabemos, dado o adiantado da hora, nós sabemos que ficaríamos aqui a noite inteira. Vários questionamentos são necessários e precisam ser feitos para as mães, né, as congadeiras, mas assim, já são quase 10 horas e nós sabemos que a grande maioria tem compromisso, tem a lida amanhã e queremos ressaltar que amanhã nós continuamos a debater esta questão aqui nesse mesmo auditório. Então, quem quiser vir, sinta-se à vontade. Quer falar alguma coisa? Então, gente, muitíssimo obrigado. Agradecemos imensamente. Sabemos que tem uma colega que ficou com perguntas a ser feita. Guarda a pergunta para amanhã, tá? Que amanhã você pode fazer essa pergunta. Mas hoje nós estamos encerrando por questões assim, realmente o adiantado da hora já está extrapolando. Agradecemos imensamente às mães aqui que colocaram para nós experiências, colocaram para nós ensinamentos e principalmente passaram para nós como é a lida. Um pouquinho do que elas falaram para nós, eu acredito que todos vão levar para suas casas. Muito obrigada.